Fala galera, beleza? Guilherme Petreni aqui na área, diretamente do meu carro para mais um vídeo sobre o universo e energia solar. E bom, esse é mais um daqueles vídeos noturnos aí, dirigindo, onde eu trago para vocês aqui algumas informações sobre energia solar. Já teve alguns vídeos aí que foi de noite e hoje eu tô indo aí para um compromisso, tô um pouco atrasado. Eu falei, já que eu já tô atrasado, vou gravar um vídeo aí, pelo menos o caminho fica mais divertido, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre sistemas híbridos, tecnologias aí que estão chegando para o mercado brasileiro. E para quem foi na Intersolar agora em agosto de 2025, viu praticamente todos os stands expondo, né, inversores, baterias, tecnologias de monitoramento, tudo voltado para sistemas híbridos, né, ou seja, inversores on-grid com bateria. Você tem um inversor ali que ele está conectado na rede elétrica, mas ele tem ali também uma conexão com o banco de baterias, e aí as possibilidades são infinitas. Já deixei aqui no canal uma série de vídeos sobre BESS, que nos BESS eu falo aí as possibilidades de negócios aí envolvendo sistemas com bateria, então depois dá uma olhada, né? Foi recentemente que eu fiz esses vídeos. E hoje eu quero falar um pouco com vocês um ponto que ele é simples, só que muita gente erra, principalmente no seu primeiro sistema híbrido, que é a escolha dos inversores híbridos. Estou chamando aqui os inversores on-grid de baterias de inversores híbridos, tá? Para facilitar. Mas basicamente eles são os inversores híbridos que eu estou falando aqui. Não estou falando aí de híbridos envolvendo várias fontes de energia, como eólica, hídrica e solar, né? Uma combinação. Não, estou falando aqui a combinação de inversor, sistema fotovoltaico com banco de baterias, tá bom? Então, falando aí de armazenamento. E aí, claro, com o banco de baterias as possibilidades vão para cima aí, a gente poder injetar energia durante a noite, a gente carregar a bateria de madrugada, né, ter o controle energético aí do local, né, que às vezes não vale a pena injetar na rede, ou nem pode injetar na rede, então vale a pena ficar com a energia dentro do banco de baterias. Então, estou falando desses sistemas, tá? Desses sistemas, na hora de escolher esse inversor para o projeto. Então, um ponto muito importante é saber que existem dois tipos de inversores híbridos hoje no mercado brasileiro. Os inversores monofásicos e os inversores bifásicos. Os inversores monofásicos, eles têm fase neutro 220. Os inversores bifásicos, eles têm fase neutro 127 e eles têm uma fase a mais, ou seja, a saída deles tem duas fases, por isso que é bifásico. E aí sim, entre essas duas fases, nós vamos ter ali 220 volts, beleza? Então, o inversor monofásico, ele tem ali na sua saída 3 pinos, tanto na sua saída que conecta na rede, tanto na sua saída que você liga nas cargas de emergência, que é aquela saída de backup, saída UPS, cada fabricante dá um nome, tá? Mas todas as saídas ACs e também entrada AC desses inversores é monofásico, fase neutra 220 e fase terra 220 e neutra e terra 0, certo? Então esses inversores têm apenas 3 pinos, fase, neutra e terra. Já os inversores bifásicos, eles vão nos entregar 4 pinos, 2 fases, fase 1, fase 2, neutro e terra. Então entre o fase e o neutro nós vamos ter ali 127 volts, beleza? Entre fase e terra também 127 volts, entre neutro e terra 0 volts, beleza? Se for medir ali com o multímetro na hora de fazer a leitura de como que vai dar ali nas conexões CA. Então, a única forma de ter 220 é você conectar a carga no fase-fase, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não se atenta nessa decisão, né, de escolher qual que é o inversor híbrido ideal e acaba comprando às vezes o mais barato, que muitas vezes é o monofásico. E a gente sabe que boa parte aqui do Brasil existem cargas 127, carga 110, 127. Então, boa parte do Brasil, né, tem essa característica de carga. E se você comprar um inversor monofásico, você vai ter que colocar um transformador. E acaba sendo muito traumático, sabe? Ter que colocar mais um transformador no sistema. Transformador dá mais manutenção, dá mais trabalho, acaba diminuindo eficiência. Muitas vezes gera ruído, calor. Então, acaba sendo muito ruim. Por isso que eu falo que às vezes acaba sendo traumático, porque a pessoa só vai errar uma vez.
Porque primeiro que é um custo que não estava sendo previsto no projeto. Quem aí nunca errou, né? Esqueceu de colocar um transformador. Principalmente naquela época lá que não tinha um inversores trifásicos 220, acabava esquecendo de cotar o transformador na proposta e colocava lá um inversor trifásico 380 e não colocava o transformador e depois descobriu que tinha que colocar um transformador no projeto. Né? Isso já aconteceu com muita gente. Agora, para os inversores híbridos, prestem atenção nisso também, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com on-grid, né, que é monofásico 220 em qualquer um dos cenários. Aí a gente acaba pegando um inversor híbrido, a gente quer alimentar as cargas 127, a gente acaba comprando um monofásico, aí lascou. Na hora de fazer a alimentação das cargas de backup, não tem como, porque a carga de backup, e que são 127 volts, não vai ter como. Né? Vai ter que colocar ali um transformador e acaba sendo muito ruim para o projeto e às vezes acaba até podendo danificar o equipamento, dependendo, né, se a ligação for feita incorretamente. Isso aumenta ainda mais as chances de ligar o equipamento de forma incorreta. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é falar que primeiro, na hora de instalar um inversor híbrido, verifica, né, no cliente se ele possui carga 110, que ele quer colocar essas cargas na saída de backup. Se ele possui isso e também local, né, tem 110 e 220, compra um inversor bifásico, beleza? Que existe já no mercado, né, que a gente chama de versão americana, porque lá nos Estados Unidos usa-se muito o bifásico, beleza? Agora, a versão monofásica, a gente costuma dizer que é a versão europeia, né, dos inversores híbridos. Todos os fabricantes, eles possuem, os fabricantes renomados, né, os bons fabricantes de inversores, eles possuem as duas versões, o monofásico e o bifásico, beleza? E aí, então, verifique no cliente como que é a característica, né, da rede dele e escolha o inversor correto, tá bom? E aí agora, eu vou aproveitar o finalzinho desse vídeo aqui e dar mais uma informação importante para os inversores bifásicos, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas existem duas formas de rede bifásica aqui no Brasil. Duas formas. A primeira é uma forma que a gente chama, né, 2/3. O que seria isso? Né, a casa do cliente ela é bifásico porque pegam duas fases do poste de 3. Né? Tem um transformador trifásico ali no poste e acabam pegando só duas fases, né, desse sistema trifásico. Então é um bifásico 2/3. Ou um bifásico que a defasagem entre a fase 1 e a fase 2 é de 120 graus. Então, basicamente, se você for medir ali, né, com o osciloscópio a defasagem entre a fase 1 e a fase 2, você vai ver ali 120 graus, beleza? Então, essa é uma topologia aqui, né, onde a gente chama de 2/3 ou 120 graus, né, de ângulo entre as fases. E por quê? Né, o sistema bifásico da casa do cliente pega duas fases apenas do poste, né, do trifásico, beleza? E por que essa informação é importante? Porque existe uma outra topologia de rede que é 180 graus, né, de rede bifásica, onde também vem duas fases, né, para casa, só que o ângulo entre elas é de 180 graus. E como que você vai identificar isso? Vou levar um osciloscópio lá para o cliente? Não. Basicamente, né, você vai pegar a leitura e medir fase e depois fase neutro. E você vai anotar os valores. Na topologia onde a angulação entre as fases é 180 graus, a diferença entre uma e outra é o dobro. A leitura de fase neutro é metade do fase. Ou seja, fase é o dobro do fase neutro. Então, se você mediu lá, fase neutro deu 110 volts, e você mediu fase deu 220 volts, essa topologia, né, de rede do cliente é angulação 180 graus. Agora, se você mediu entre fase e neutro e deu 127 volts, e fase deu 230 volts, está tendo uma diferença ali, se você pegar um e dividir pelo outro, de raiz de 3. Justamente porque essa angulação aí de 120 graus e também da questão do trifásico que a gente está pegando ali do transformador. Então, quando você tiver, né, uma diferença entre fase e fase neutro de 1,73, então faz a conta aí, 127 vezes 1,73, que é a raiz de 3, né, vai dar aí 230 volts. Então significa que a diferença, né, entre fase neutra e fase é uma raiz de 3. Então é a topologia do bifásico que tem ali no cliente, é a topologia com angulação de 120 graus. E, claro,
né? Pode ser que não seja, às vezes, 127, 230, pode ser que seja outro valor. Mas a diferença, né, a relação, na verdade, entre fase-fase com fase neutro dá ali raiz de 3, beleza? A mesma coisa, pode ser que não seja 110 e 220, pode ser que você encontre 115 volts, 230. É o dobro, entendeu? E nessa topologia que é o dobro, sempre vai ser a angulação de fase 180 graus. Por que isso é importante? Vamos supor que aqui no Brasil, na verdade não vamos supor, né? É a realidade. Aqui no Brasil é muito mais comum a gente encontrar a primeira forma, né? Que é a 2/3, onde a diferença é raiz de 3 entre fase-fase e fase neutro. É muito mais comum, principalmente nas grandes cidades. Porém, você vai encontrar em zonas mais afastadas, áreas rurais, a segunda topologia, né? Com angulação de 180. E justo nesses locais que a gente vai colocar projeto, né, que locais que não tem energia, você colocar um híbrido ali para sincronizar com a rede e tal. E nesses locais, o bifásico, ele não vem nessa topologia de 2/3 do transformador. Ele tem essa topologia aí de uma angulação de 180 graus, né, entre a fase 1 e a fase 2. Ou seja, elas se somam, né, para dar o fase-fase. Aí a gente vai ter ali, por exemplo, se na fase neutra é 115, no fase-fase vai ter 230, ou seja, o dobro. Se no fase neutra é 110, no fase-fase vai ter 220. Ou, né, também já vimos 120 volts e 240, mas é sempre o dobro, beleza? E nessa configuração, ela não é tão comum, tá? Mas existe. E aí o que eu quero dizer com isso? Você tem que verificar se o fabricante do seu inversor híbrido que está te fornecendo o sistema bifásico, você tem que perguntar lá para ele, ou verificar no manual dele. É possível fazer a configuração para trabalhar com angulação de 180 graus entre as fases? É possível configurar ele para... Ou é possível configurar ele para trabalhar com angulação de 120 graus entre as fases? Por quê? Se você comprar um inversor que só faz a angulação de 120 graus e na hora de você instalar a angulação é 180, não vai funcionar. O inversor ele não vai conseguir sincronizar com a rede, porque ele só faz a angulação de 120 graus e o local é 180 graus. A rede não sincroniza, porque, né, a onda CA ela tem uma angulação diferente entre as fases, não vai conseguir sincronizar com a rede, beleza? Claro, os fabricantes mais renomados, mais modernos, eles têm a opção das duas formas. Você consegue trabalhar com as duas formas no seu inversor híbrido bifásico, né? O inversor híbrido bifásico você consegue selecionar no display ou no monitoramento como que é a topologia de rede. Você consegue configurar ali e definir e ele vai sincronizar numa boa. Mas é sempre bom confirmar. Você vai comprar um inversor híbrido ali de um fabricante e ele não tem essa função e é bem a função ali do cliente, você descobriu só depois. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para ajudar vocês a, primeiro, não errar na hora de escolher um bifásico ou monofásico, beleza? Bifásico também é conhecido como split phase aí no mercado, que é fase dividida. Então, primeiro, não errar isso. E segundo, se for colocar um bifásico, prestar essa atenção na angulação de funcionamento ali do inversor, para ver qual que é a topologia, tá? que ele vai seguir. E muitas vezes, igual eu falei, ele consegue trabalhar das duas formas de rede, tanto 120 ou 180, mas pode ser que você entre uma furada aí e ele só faz uma angulação, beleza? Porque muitas vezes os chineses eles fazem uma pesquisa de mercado, eles veem, a maioria do Brasil aqui é a topologia 2/3, né? Fase 2/3, que é 120 graus, então vou montar aqui o projeto para só trabalhar dessa forma, e aí acabam focando, né, no maior caso, né, no que tem mais cenários, e aí você ali deu azar de instalar numa área rural, uma área afastada, uma área mais antiga, onde a topologia ela é 180 graus de defasagem, beleza? Mas é isso então, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que seja um guia definitivo aí, inicial na verdade, um guia inicial, né, porque a gente só falou dessas características, a gente falou de outras, né, mas na escolha aí de um sistema, um inversor na verdade, híbrido para o seu projeto, beleza? Tamo junto, espero que a imagem não tenha ficado tão ruim, espero que o áudio deve ter ficado bom, que eu tô usando o microfone, mas é isso, tamo junto, se você não é inscrito no canal, se inscreve, se gostou desse vídeo, deixa um like aí, tamo junto, até mais.